personagem novo é o que surge do livro Já Raiou a Liberdade, Dom Pedro I, compositor. O livro da Rosana Lanzelotti, ele tem esse aspecto de reunir no mesmo volume uma reflexão política sobre o momento que viveu Dom Pedro I e uma reflexão sobre o que foi a arte daquele período e como elas se misturavam de maneira tão plena e tão íntima. É um livro curioso, exatamente por trazer à tona este personagem e por refletir sobre o que foi a nossa história e sobre o que foi a nossa arte. Rosana, você está lançando Já Raiou a Liberdade, né? Dom Pedro I, compositor, e é interessante porque você apresenta uma nova visão do Dom Pedro I, mas, sobretudo, uma coisa interessante, demonstra que a corte portuguesa não era uma corte, de certa forma, ágrafa, como a gente inicialmente pensa, né? Como é essa figura que, de certa forma, você começa a desenhar a partir desse livro, que era um compositor refinado, um musicista refinado, em contraste com o que a gente tem do quase Macunaíma, que a Isabel Lustosa, por exemplo, nos apresenta. Eu fico muito feliz de poder falar mais uma vez sobre esse livro, Já Raiou a Liberdade, Dom Pedro I, compositor, e a música de seu tempo, que eu consegui realizar graças ao patrocínio da farmacêutica MS. E, como você diz, a motivação foi trazer ao público uma faceta pouco explorada, pouco conhecida de Dom Pedro como músico que tocava mais de 8 instrumentos e compositor bastante competente. Eu fico feliz de trazer essa faceta à tona, porque eu acho que, muito injustamente, se fala muito de outros aspectos de Dom Pedro e fala-se pouco desse. Eu acho que ele foi um monarca que utilizou o seu talento musical a serviço da sua nação, a nação brasileira que ele ajudou a fundar, não é? E também ele teve um viés constitucionalista que se expressa através de sua música, porque ele escreveu um hino constitucional em 1821, momento em que a monarquia constitucionalista estava se estabelecendo. Então, eu acho que é importante a gente trazer esses aspectos. E eu discordo da minha grande amiga Isabel Lustosa, porque Dom Pedro trabalhava bastante, viu? A gente vê ali nos anos em que ele pode se dedicar à música, uma produção bastante significativa, e quando ele se torna príncipe regente em 1821, o volume diminui, mas ele continua com esse espírito de usar a música para engrandecer o Brasil. Ele é quase um iluminista, né? Viu? Ele era maçom, né? A gente não falou disso. Sei, sim. Mas os grandes nomes daquela época eram maçons. Depois a maçonaria ficou uma coisa meio estranha, né? Mas essa questão, por exemplo, do saber para todos, né? E ele era abolicionista também, eu falo isso aí no livro, né? Ele dizia, está escrito, ele como jornalista, o meu sangue é da mesma cor que o dos negros, e importou imigrantes para tentar convencer os grandes senhores de terras a usarem imigrantes e não escravizá-los. Então, ele tinha muitos aspectos louváveis. Bom, Rosana, uma coisa interessante do seu livro é porque o aspecto que, como você descreve a corte de Dom João VI no Brasil, e, claro, consequentemente a de Dom Pedro I também, quebra um pouco, pelo menos o mito, de que seria uma corte pouco cultural, né? Há sempre uma visão até estereotipada do Dom João VI, que era um comedor de galinhas, né? de frangos e tal, né? Quando ele era, na verdade, depois o próprio Napoleão reconhece, está no seu livro, né? De que foi o único que conseguiu enganá-lo, né? Quer dizer, era um estrategista político, né? Porque ele consegue salvar o Império Português, e era, de certa forma, intelectualmente requintado. É esse mesmo aspecto que se tem da corte? Muito obrigada por essa pergunta, Maurício, que outra
vontade que eu tinha com esse livro é desfazer alguns mitos, entre eles esse. O Dom João, vindo para o Brasil, ele trouxe a Biblioteca Real, que era a sua maior riqueza em Lisboa. Ele se fez acompanhar do Antônio de Araújo Azevedo, Conde da Barca, que era um dos maiores intelectuais de seu tempo e que foi sempre o principal conselheiro dele. O Conde da Barca, que ele recebeu esse título quando o Brasil foi levado ao Reino Unido em 1815, trouxe consigo os tipos e prelos recém-chegados de Londres a Lisboa, com que se fundou no Rio de Janeiro a Impressão Régia. A imprensa tem nascimento exatamente naquele momento, graças a essa iniciativa. O próprio Conde da Barca trouxe também as mudas com que se fez o Jardim Botânico. E sem falar a música, porque uma das primeiras medidas de Dom João foi refundar, né, digamos assim, no Rio de Janeiro, a Capela Real nos moldes da que existia em Lisboa, a Capela da Sé Patriarcal, que não era um edifício, uma igreja, ela era sediada numa igreja, era uma instituição cuja função era prover a liturgia do maior brilho possível, da maior esplendor nas palavras de Dom João, quando ele assina o ato que cria a Capela Real, funda a Capela Real. E ele coloca à frente dessa Capela Real exatamente o nosso grande músico José Maurício Nunes Garcia, que ocupa essa função até morrer em 1830. E não contente com trazer a biblioteca, ele, como eu disse, contratava músicos com muita frequência. O momento em que a Capela Real conta com mais músicos é exatamente quando o Brasil é levado a reino, um efetivo de mais ou menos 150 músicos, e ele não para de trazer para a corte também compositores e de fomentar a estreia de obras muito importantes. Por exemplo, é no período que Neumann está no Brasil que se ouve pela primeira vez o Requiem de Mozart. Ele ajuda o padre José Maurício a levar o Requiem de Mozart na Capela Real, para a qual ele escreve um último movimento. A gente sabe que o Mozart não completou a sua obra, então ele escreve um Libera-me no Rio de Janeiro, que seria o último movimento de o Requiem, para completar a obra de Mozart, que é apresentada pela primeira vez nas Américas. Em 1821, Dom João já tinha partido para Portugal, em setembro, acontece no Real Teatro São João a estreia americana da ópera Dom Giovanni, uma das mais importantes de Mozart. Então, mesmo com a volta de Dom João, Dom Pedro continuou a manter o Real Teatro São João com atividade operística muito frequente, com óperas de grande importância. Rossini, que é um compositor que ele encontra depois quando volta a Paris, era muito tocado, era muito apreciado. O Francisco Manuel da Silva, seu contemporâneo, que também foi aluno do Neumann, algum tempo depois funda o Conservatório Imperial. Portanto, e não esquecendo, né, que eles trouxeram a missão artística francesa em 1816, da qual fez parte o Neumann, para fundar no Brasil a primeira Real Academia de Ciências e Artes. Grandes pintores como Debré, como Tonet, grandes arquitetos como Grandjean de Montigny. É uma coisa que influencia tá, muito a literatura brasileira, porque é a partir dessa missão que vem para o Brasil o Saint-Lé, por exemplo, né, que é um dos maiores cronistas, né, do período, né, e vai, né, porque ele visita o Brasil praticamente todo, né, tem uma dimensão muito grande a obra do Saint-Lé, por exemplo. Agora, tem uma figura que você fala, eu pelo menos não conhecia, mas que é uma figura muito fascinante também, né, que é o Marcos Portugal. Ele não vem logo ali no primeiro momento da transferência da corte, né? Ele ainda fica um pouco em Portugal, mas logo em seguida ele vem e é um dos professores do Pedro I, né? Quem é essa Exatamente. figura? Como é essa figura é uma figura interessantíssima, até.
Muito interessante e um excelente músico, Maurício. É lamentável que nós não tenhamos hoje em dia uma quantidade de gravações que nos permita avaliar a qualidade desse músico, que fazia sucesso na Europa com as suas óperas, que eram tocadas nas principais capitais europeias. Eu encontrei partituras de óperas de Marcos Portugal manuscritas, né, na Biblioteca Nacional da França. Eu sei que ele teve estreias em São Petersburgo, além da Itália, né, que a Itália era muito próxima ali da corte lisboeta. Era um grande músico. Ele deve ter relutado em vir para o Brasil. Eu digo isso no meu livro. Ele só vem 3 anos depois, digamos assim, uma vez que Dom João disse a ele, deu-lhe um ultimato que você se transfira para o Rio de Janeiro, porque ele continuava a fazer sucesso. O Junot encomendava a ele, os franceses tinham ocupado Lisboa, né, durante um primeiro momento, encomendava a obra para comemorar o aniversário de Napoleão, né? Então ele continuava sendo apreciado e ele devia morrer de medo, primeiro da travessia do Atlântico, que não devia ser nada, digamos assim, fácil naquele momento, né? Devia ter medo disso, mas também devia temer o que aconteceu, de fato, de ser esquecido pela Europa. Ele não foi mais tocado lá, ou foi pouco tocado, né? E a sua obra, digamos assim, entrou numa certa sombra. Para culminar, aqui no Brasil se inventou uma lenda de que ele e José Maurício eram rivais. Você já deve ter ouvido falar isso. Quase que o Marcos Portugal virou, digamos assim, o Salieri do José Maurício, né? Aquele compositor menos talentoso que fica com ciúmes e aí atrapalha. Nada disso há evidências na historiografia. Foi bem estudado isso de algum tempo para cá, e ao contrário, eles se ajudavam, porque a gente percebe no dezembro de 1811, por exemplo, o José Maurício escreve uma missa, que é uma das suas obras-primas, a Missa Pastoril para a Noite de Natal, em que a orquestra não tem violinos. Deviam estar com alguma dificuldade lá de bons violinistas. Pois o Marcos Portugal, no mesmo período, escreve matinas que também não têm 2 violinos. Então, 2 partes de violino. Eles deviam combinar, bom, estamos sem bons violinos, vamos fazer obras que a orquestra tem viola, violoncelo e contrabaixo. E no final da vida, o José Maurício ajuda financeiramente o Marcos Portugal, que não se sabe por que ele ficou no Brasil. Ele era muito próximo a Dom João, mas também era muito próximo a Dom Pedro. Então, eu desconfio que quando Dom João voltou para Portugal, o que foi uma exigência das cortes portuguesas, ele decidiu ficar no Brasil porque era muito próximo do seu aluno Dom Pedro I. A gente vê cartas de Dom Pedro, bilhetes mesmo escritos. Hoje vem aqui o Marcos convidando alguém, vem aqui o Marcos, vamos ouvir música, etc. Quer dizer, eles se tratavam com muita intimidade. A gente sabe que tem anotações de Marcos Portugal nas partituras de Dom Pedro que estão no arquivo da Catedral Metropolitana. Então, eles eram muito próximos e talvez por isso Marcos Portugal tenha morrido no Brasil como brasileiro em 1830. Mas os brasileiros não lhe fazem a devida justiça, porque a música dele está um pouco esquecida, dos dois lados do Atlântico, né? Agora, talvez, temos partituras disponíveis, tanto no portal Música Brasilis, como outras iniciativas em Portugal também, de resgate da obra do Marcos Portugal. Era um grande músico, e ele foi o que fez a primeira versão do hino da independência, que a gente hoje não canta, porque a versão do Dom Pedro I a suplantou, inclusive musicalmente. É uma figura. Eu acho que o medo de enfrentar novamente o Atlântico talvez tenha segurado aqui, né, tal. Agora, Rosana, uma coisa interessante, porque o seu livro, ele de certa forma, ele nos apresenta um outro Dom Pedro, né? Não um novo Dom Pedro, mas um outro, né? Ele tocaria 8 instrumentos, né? Teria sido um bom cantor, né? Pelo menos você, em determinado ponto, você insinua isso, e que também a Dona Leopoldina teria sido conquistada
por ele, né? Também por esses dotes musicais, né? Quer dizer, como é essa figura musical? Muito interessante essa sua reflexão, Maurício. Realmente, a gente pode intuir que, além de tocar os instrumentos, como a dona Leopoldina afirma na carta aos seus irmãos, ele era um bom cantor, porque a gente tem a sorte de ter no Museu Imperial um manuscrito do Marcos Portugal, em que ele transcreveu áreas de suas óperas para dar aulas aos príncipes, que ele vem para o Brasil instado pelo Dom João, e ele recebe imediatamente, ele retoma as funções de professor de música de Suas Altezas Reais, posto que ele já tinha em Lisboa desde 1807. E ele já escreve no barco, no navio vindo para o Brasil, métodos de música e transcrições de suas áreas de óperas para dar aulas aos príncipes. Uma delas, que é dedicada a Dom Pedro, é muito virtuosística. Então, a gente intui, né, pela peça dedicada a ele, que ele era um bom cantor. Agora, essa atividade musical de Dom Pedro, sim, foi um traço de união muito grande entre ele e Dona Leopoldina. E a gente vê isso nas cartas de Dona Leopoldina, nesse período mais feliz da vida deles, né, que foi entre 1816 e 1817, quando ela chega no Brasil, até 1821. Ela dá depoimentos em várias cartas de como ele era bom músico e que a música os aproximava, que eles passavam muitos bons momentos juntos. E a carta talvez mais importante do ponto de vista musical é a carta em que ela remete ao pai, em 1821, 3 obras de seu esposo. Ela diz: meu marido, que também é compositor, envia-lhe uma missa, uma sinfonia e um Te Deum. Eles são um tanto teatrais, mas isso não é culpa dele, é de seu mestre. É muito interessante esse comentário, que, na verdade, corrobora uma sensação, né, por outros depoimentos de europeus do norte. Os europeus setentrionais, eles achavam que música de igreja tinha que ser música muito séria, muito contrita, e ficavam surpresos de chegar na Capela Real e ouvir música de festa, porque o glória de uma missa era uma profusão de áreas com grande virtuosidade, vocalizes dos cantores castrados que Dom João tinha importado. Era quase como se fosse um espetáculo teatral. Mas a gente tem que entender que na Península Ibérica a igreja era, sim, um lugar de festa, e a música se aliava à decoração da igreja, que era sempre muito rica, aos paramentos dos celebrantes e à roupa dos cortesãos que iam assistir o serviço litúrgico com suas melhores toaletes. Então, a gente tem que entender que a música ela tinha essa função também, nesse momento, não só de representar o poder, né? Porque para a corte portuguesa a música era uma forte representação do poder, como também elevá-los através da música, tirá-los, digamos assim, da terra através da música. Isso era uma coisa que fazia com que o estilo praticado na igreja, na Capela Real do Rio de Janeiro, fosse completamente diferente, por exemplo, da música celebrada nas igrejas do norte da Alemanha ou da Áustria. Agora, a pesquisa é muito grande, né? Quer dizer, foi muito cuidadosa, né? Eu até percebi alguns livros até publicados pelo Conselho Editorial do Senado, o depoimento do padre Perereca, por exemplo, né? Tá? Quer dizer, como é que foi feita essa pesquisa? Como é que foi a origem disso tudo? Olha, foi ótimo você perguntar sobre isso, porque eu agradeço ao site do Senado de ter obras fundamentais, que são fontes primárias, né? São fontes daquele momento, todas facilmente acessíveis através do portal. Eu fiz questão, então, de colocar isso nas referências. E, aos pouquinhos, a gente foi juntando um quebra-cabeças. Tem
uma biografia fundamental, incontornável, que é do Otávio Taquino de Souza, em 3 volumes, que é a obra mais completa sobre Dom Pedro I. Agora, sempre eu tive que, ao lado, fazer a pesquisa em relação aos aspectos da música, porque isso talvez pelo fato dos historiadores não conhecerem música, eles, de certa maneira, fogem um pouquinho das fontes musicais. Mas se a gente imaginar que uma página, uma folha de rosto de uma partitura com uma dedicatória é um documento histórico, a gente tem que levar em conta isso também, não é? Por exemplo, foi através da pesquisa musical que eu descobri o primeiro momento em que Dom Pedro compôs música, possivelmente. Porque o Neumann, que fazia o seu catálogo de obras à maneira do seu mestre Joseph Haydn, escreveu no Rio de Janeiro em novembro de 1816. Transcrição para orquestra feita sobre uma valsa composta por Sua Alteza Real Dom Pedro. Dom Pedro. Então, é a primeira notícia que se tem sobre uma obra de Dom Pedro. Dom Pedro tinha 18 anos, em 1816, em novembro. Ele já sabia que estava noivo de Leopoldina e talvez, quem sabe, o Neumann tenha sugerido a ele, olha, em Viena as valsas são muito populares. Quem sabe escrever valsas, que é um gênero relativamente fácil para se começar a compor, é um gênero para piano, não exige grandes conhecimentos de orquestração. Talvez, então, ele tenha sido o incentivador de Dom Pedro para a carreira de compositor. Eu acho que eu descobri essa valsa, eu conto isso no livro, porque a gente nunca encontrou os manuscritos de Dom Pedro dessas 6 valsas. Porém, um volume manuscrito de Neumann, que ele leva do Brasil em 1821, com 25 peças para piano, das 25, 24, ele diz na folha de rosto que ele é o autor, sonata escrita por Neumann, Sigismund Neumann. No final, ele autografa a peça. Todas as 24, menos uma, cuja página principal, página de rosto, tem valsa. E é uma peça relativamente simples em termos harmônicos, tônica e dominante, bem diferente das peças de Neumann, que usava muito modulações, harmonias sofisticadas. Então, eu conversando com colegas musicólogos, eles acham que essa poderia ser uma das valsas de Dom Pedro. E naquela época era muito comum compositores copiarem músicas uns dos outros. E, aliás, o próprio Neumann copia também o hino constitucional de Dom Pedro, uma obra que ele escreveu em 1821, para tentar apaziguar as cortes portuguesas. Esse hino, que se tornou o hino nacional de Portugal entre 1834 e 1910, importante a gente lembrar que esse foi a primeira manifestação constitucional, digamos assim, de Dom Pedro, que nos outorgou, em 1824, a nossa primeira e mais longeva Constituição, e eu sei que a TV Senado está comemorando também 200 anos de criação, que é o momento contemporâneo dessa outorga da Constituição. Esse hino constitucional, que é muito interessante musicalmente, o Dom Pedro escreve no Rio de Janeiro, em 1821, e Neumann copia quando vai para Paris, porque muitos anos depois, quando se casa em Paris Dona Francisca, que era filha de Dom Pedro I, ele faz uma transcrição desse hino constitucional para a orquestra e oferece à filha de Dom Pedro como presente de casamento. Ela se tornou a princesa de Joinville. Então, ele pode ter copiado também essa singela valsa de Dom Pedro. Rosana, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Muito obrigado. Foi uma conversa ótima e sucesso para o livro. Muito obrigada, Maurício, por esse convite, por essa conversa. Estou muito feliz e parabéns pelos 200 anos. Muito interessante.
reflexão, Maurício. Realmente,